Logisticast, sua ferramenta para turbinar os conhecimentos sobre desenvolvimento de projetos e soluções em logística. Uma nova visão para você desenvolver seus negócios. Apresentação: Ivan Tarasquevicius. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está no Logisticast. É um prazer enorme novamente falar com vocês. Bom, em primeiro de tudo, eu queria pedir aí imensas desculpas para as mulheres, né? Que explico porque um toque de uma grande amiga minha aí que ouviu o episódio anterior, o de número 3, e aí eu trato o profissional de logística como o cara disso, o cara daquilo, o cara de... Enfim, um comentário machista, mas na verdade não sou assim, foi apenas um vício de linguagem, acostumado a falar o cara, enfim. Gíria, né? Maldita. Enfim, mil desculpas, as mulheres estão aí com tudo na logística. O cara é as minas, enfim, falei, desculpa, foi mal. Bom, e agora sim, esse é o nosso episódio de número 4. Já falamos um pouco do projeto, da história da logística, da carreira em logística, onde estudar, o que fazer. E hoje a gente vai falar das empresas que são conhecidas como operadores logísticos. Por incrível que pareça, o operador logístico não é uma pessoa, não é uma profissão, e sim é uma empresa. Então, nesse episódio, basicamente, a gente vai responder o que são e o que fazem esses operadores logísticos, quais as vantagens para as empresas que terceirizam sua logística e utilizam os operadores logísticos, porque eu, particularmente, acredito, para um profissional de logística, os operadores logísticos são os melhores locais para se trabalhar, para se começar a trabalhar. Bom, dessa vez eu vou contar o final para vocês para saber se vocês querem saber o começo. Então, como diria um diretor que eu trabalhei, falou: me conta o final para saber se eu quero saber o começo. Vamos lá. Enfim, primeiro em resumo, os operadores logísticos são empresas fornecedoras de serviços logísticos, cujo em sua essência principal está em ofertar e executar ou gerenciar em partes ou num todo as atividades logísticas de seus clientes, ou seja, sua raiz, seu objetivo de negócio em si é a logística e ponto final. Normalmente, esses operadores logísticos são capazes de oferecer serviços de transporte, todos os modais, aí, armazenagem, operação de movimentação de produtos dentro de fábricas, em armazéns, gestão de estoque, rastreamento e controle da frota, roteirização de entregas, comércio exterior, vários serviços que agregam valor no produto final para o cliente, como embalagens, etiquetas, consultorias, etc. Bom, em segundo, eu acredito que, assim, é minha opinião, que é de grande valia para um profissional de logística entrar nesse tipo de empresa no início, no meio e no fim de sua carreira. Se existem várias possibilidades de trabalhar para um profissional de carreira em logística dentro de um operador logístico, ou seja, vários caminhos que são maiores que dentro de indústrias, pela questão da raiz do negócio ser logística. Ao meu ver, assim é como um engenheiro civil atuar em uma consultora ou um engenheiro de produção em uma montadora, um advogado em um grande escritório e por aí vai. Bom, mas vamos seguindo a conversa. Como uma empresa é considerada um operador logístico e por quê? Por exemplo, se diferencia assim de uma transportadora. Para ser um operador logístico, a literatura, enfatizando, diz que a empresa deverá prestar ao menos 3 serviços simultâneos considerados básicos em logística, que é armazenagem, transporte, controles através de tecnologia e gestão, ou seja, deverá ser capaz de oferecer e controlar a execução de pelo menos essas atividades de forma integrada. A integrada aí é a palavra-chave. Daí eu vou entrar em outro episódio, com certeza, falar um pouco mais sobre a logística integrada e o papel do operador logístico dentro disso. Bom, outra vertente classificatória e de que um operador logístico deverá ser capaz de desenvolver são soluções customizadas e específicas para cada cliente e cada tipo de operação. Então, assim, nasce a necessidade da área de projetos e de desenvolvimento de soluções em logística.
para que os operadores consigam entregar realmente esses valores para seus clientes. Ou seja, uma operação customizada, uma operação personalizada. Necessariamente, uma equipe de projetos por trás acaba desenvolvendo essas melhores soluções e esses melhores projetos. Bom, concluindo, um operador logístico pode ser responsável por partes ou em todo o fluxo físico, sistêmico, de gestão e de execução de todas as atividades logísticas para uma outra empresa, ou seja, ele vende seu potencial de prestar serviço logístico e ainda agrega valor para o produto final das empresas. Uma das principais vantagens de se contratar um operador logístico é a possibilidade de que as empresas possam focar no seu core business. O que é isso? Em uma palavra em inglês que significa que a parte central de um negócio ou uma área de negócio. Por exemplo, uma montadora consegue focar em montar carros. Montar carros é o core business de uma montadora. Uma fábrica de geladeira, montar e fabricar geladeiras, enfim. Então, isso que significa core business. O operador logístico, ao cuidar dessas atividades logísticas, possibilita que a empresa foque no core business dela e assim concentre esses esforços na atividade principal da empresa. Além disso, um operador logístico traz com ele a experiência, a vivência, o histórico de já ter atuado em várias outras empresas, em vários outros projetos e operações. Então, espera-se que com isso ele possa agregar em tecnologia, aqui eu já estou falando tanto sistêmico como tecnologia de conhecimento operacional, além de operar de forma otimizada com sinergia entre outros clientes, possibilita até com isso trazer todo o seu know-how, diferenciais competitivos, trazendo qualidade e redução de custo. Um operador logístico também pode eliminar problemas com passivos trabalhistas, ou seja, sindicato que é ligado direto à indústria. Normalmente, os operadores logísticos não têm que obedecer esses mesmos sindicatos, por exemplo, dos metalúrgicos, que é um sindicato muito forte. Enfim, mas essa não é a questão. Eu acho que a gente não deve observar só por esse ângulo e tem que, sim, enfatizar que o operador logístico é capaz de trazer um diferencial, principalmente um diferencial competitivo para as empresas. Isso é uma questão de passivos trabalhistas, enfim, é uma questão que se deve olhar de uma outra forma. Você escolher terceirizar os serviços logísticos contratando um operador logístico, além de tecnologia, competitividade e redução de custo, a contratação de um operador logístico, se ela for bem feita e bem pensada, ela vem com várias possibilidades de você transformar seus custos fixos em custos variáveis, além de reduzir de maneira drástica a aquisição de ativos, que são basicamente investimentos em caminhões, armazéns, equipamentos, bens no geral. Bom, ela também possibilitará que as empresas adotem estratégias de posicionamento de médio prazo e analisem os retornos econômicos baseados nesses posicionamentos. Enfim, o consumidor de seus clientes assim pode mobilizar, por exemplo, o local onde serão armazenados os produtos, a forma como será transportada, por onde será transportada, enfim. Ela terá mais espaço para perceber e reagir e se moldar essas nuances do mercado, atendendo às expectativas do consumidor e aceitando as variações de demanda e de posicionamento. Então ela pode estar mobilizando uma estratégia logística baseada no que está acontecendo naquele momento. É claro que não dá para ser assim de bate-pronto. O ideal é que as empresas busquem a contratação de operadores logísticos com contratos mais extensos, mas pode estar modificando ou abrindo esporadicamente um armazém no determinado ponto para suprir uma determinada demanda. Coisas que quando você tem uma estrutura, você adquiriu uma estrutura, você investiu numa estrutura, investiu em equipamento, fica mais difícil você desmobilizar o seu ativo. Enfim. Agora vamos falar assim dos desafios dos operadores logísticos. Então, se antes das reformas trabalhistas a terceirização era permitida somente das atividades de apoio, ou seja, logística, limpeza e manutenção, para que, como eu disse antes, as empresas pudessem focar no seu core business,
Hoje, após essa reforma aprovada, a ideia é que as empresas poderão ser terceirizadas em qualquer uma de suas atividades, inclusive na sua atividade principal, ou seja, a produção em si do produto foco. Se o mercado já é de expansão e de grande possibilidade, mesmo para os operadores logísticos, já que no Brasil nós temos uma estrutura muito ruim e uma percepção de crescimento logístico muito grande, vai ficar mais gritante ainda quando esse potencial vir com vários serviços agregados que você vai poder oferecer, não só como de apoio, como de logística em si, entrando até dentro de uma linha de produção, na montagem final do produto. E aí que você entra sendo um profissional de logística. Imagina a quantidade de áreas em que você pode navegar dentro de um operador logístico. Quantidade de cargos que se apresentam a cada novo cliente que um operador logístico conquista. Então, você pode atuar tanto no back-office, na parte de planejamento, de projetos, fiscal, enfim, várias atividades de apoio, quanto ali na operação em si mesmo, no dia a dia, no chão de fábrica, nos armazéns, enfim. Então, assim, você pode ter uma visão ampla da logística, conhecer na prática quais são a maioria dos problemas vividos em várias dessas áreas. Então, as possibilidades de crescimento de carreira são infinitas. E de você adquirir um conhecimento amplo e multifocal, né, assim, baseado nessas vivências que você vai ter no dia a dia, resolvendo vários problemas e passando e participando de várias questões, vai tornar você um profissional de grande valia, tanto para os operadores logísticos, quanto para as indústrias. Mas, na minha opinião, veja bem, na minha opinião, do contrário, um profissional de logística que trabalha dentro de uma indústria e que é focado numa atividade específica de logística, nem sempre ele será de grande valia para os operadores logísticos. Bom, ou seja, enfim, a dica é, se você deseja, o sonho em trabalhar em uma grande indústria, num cargo diferenciado de gestão, como executivo, etc., de repente, os operadores logísticos é um ótimo caminho. Bom, lembrando aqui que um profissional é requisitado pela sua escassez, né, e pelo seu diferencial. Então, na minha visão, veja bem, é só uma questão de opinião mesmo nesse caso. Eu não sou nenhum profissional de RH, enfim, é só pela minha vivência. A amplitude gerada quando você desenvolve atividades dentro de um operador logístico e o potencial próprio de crescimento seu dentro de uma empresa dessa, possibilita conhecimentos amplos de forma com que você possa agregar na sua carreira para trabalhar em diversas frentes, em diversos tipos de empresa. Foi por isso que eu te contei toda essa história. No episódio passado a gente deu várias dicas de opções de trabalho, enfim, e aqui eu estou deixando um pouco minha opinião mesmo em particular, porque eu acho interessante para um profissional de logística, início de carreira, atuar em operadores logísticos. Se você é estagiário, se você está começando e tem essa oportunidade, vai fundo, vai para frente, que eu acho que vale a pena. Bom, no próximo episódio a gente vai começar a entrar nos processos, então a gente vai falar um pouco mais de perto sobre cada etapa da logística. Especificamente no próximo episódio, a gente vai focar em armazenagem. A gente vai falar dos processos físicos que ocorrem dentro de um armazém, do recebimento e expedição de materiais. Basicamente é isso que a gente vai tratar. Bom, espero que vocês gostem. Novamente, curtam aí nossa página Logisticast no Facebook. Deixa seu comentário por lá e a gente vai estar sempre publicando alguma coisa. Bom, nosso endereço de site é www.logisticast.com.br. Só para você se acostumando, porque por hora está indo lá para o SoundCloud, onde todos os episódios estão gravados. Mas em breve a gente vai estar lançando um site com blog, enfim, com vários artigos e vários programas. Estamos no iTunes, no Castbox, no Podflix, enfim, vários aplicativos de podcast, no SoundCloud. Procura por Logisticast nos aplicativos agregadores que de preferência, se não encontrarem, agradeço que enviem um e-mail para info.logisticast@gmail.com e a gente vai tratar de cadastrar. Enfim, se você quiser mandar uma mensagem, a gente vai ter um prazer também em responder infologisticast@gmail.com. Abraço a todo mundo aí, muito boa sorte. Valeu!